Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Prezados amigos e inscritos no canal, chegamos aí ao número 9 da nossa série sobre purgatório, e esse último texto, eu acredito que a gente deve ficar só nesses 9, vai falar sobre a carta de Tiago, sobretudo o capítulo 2 da carta de Tiago, que nós acabamos de ouvir aí, ok? E neste trecho que nós ouvimos da Bíblia falada, que é maravilhoso, é extremamente esclarecedor, acreditem e pasmem, não é um texto muito bem quisto pelos protestantes, ou pelo menos, não é um texto muito bem visto nas igrejas. Ou seja, não se vê facilmente esse texto por aí. Não se vê facilmente os protestantes comentarem isso aí. Sobretudo o versículo, deixa eu ver aqui qual é o versículo 24. Sobretudo 24. Porque os protestantes dizem que só a fé justifica. A fé é quem justifica. Usam até aquele texto de Paulo lá em Efésios, né? Se não me engano, Efésios 2,8, que diz, porque é pela fé que serás justificado, né? Porque é pela fé sois justificados, né? Então eles usam aquele texto de Efésios, vou deixar o trecho aí embaixo para vocês verem. Então eles usam aquele texto para dizer que é a fé quem justifica. E aí São Tiago, irmão de Jesus, diz o quê? Verificais, no 24, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Observe que a expressão somente une a fé com as obras. Okay? Então diz, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Significa dizer que se a fé não tiver obra, não há justificação pela fé. Não há justificação pela fé. Então a justificação da pessoa é pela obra de caridade, como Jesus mostrou aí no vídeo anterior que nós vimos, que é sobre o sermão do juízo, né? Quando ele afastou os bodes para a esquerda e os carneiros para a direita. E lá ele disse, os que praticaram a caridade vão para o céu e os que praticaram a iniquidade vão para o inferno. Aí Tiago está dizendo que as obras é quem justificam a salvação. E mais uma vez está indiretamente o purgatório, voltando àquele mesmo princípio de que você não pode sair da terra santificado apenas com a fé em Jesus. Então a fé em Jesus não é suficiente. E é exatamente o que Tiago diz na expressão final, quando ele diz somente, né?
verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então o somente aí mostra que quando um protestante diz somente a fé salva, isto é uma heresia. Isto é um perigo de se dizer. Isso é uma coisa completamente prejudicial às almas. Porque as almas podem pensar que vivam como quiserem viver, bastando essa fé em Jesus, estarão salvas. Isso é um perigo terrível. Porque quem sair desta vida apenas com a fé em Jesus, não vai para o inferno. Evidentemente, você creu, não vai para o inferno. Mas também não vai para o céu. Porque sem a obra de caridade você não tem justificação. Então você vai para onde? Vai para um terceiro lugar. Esse terceiro lugar se chama Vale da Sombra da Morte. É lá no purgatório, onde você então terá que se purificar com outros tipos de obras de caridade, que serão obras de caridade de autorrestauração, de autossantificação. Então aí está, mais uma vez, o purgatório sendo passado para nós de maneira indireta pela Escritura Sagrada. É isso.